Bom dia a todos. Este momento com o Carlos Nobre, nem preciso dizer que é um imenso prazer para nós todos da USP, particularmente para o IEA USP, receber o Carlos Nobre. Não é a primeira vez e, com certeza, ainda teremos ele muitas outras vezes, mas hoje é um dia um pouco especial, porque nós vamos tratar de um tema que não é normalmente o que as pessoas mais associam vamos dizer, ao pesquisador Carlos Nobre, ao cientista Carlos Nobre, que tem visibilidade por outras razões. Então, eu vou começar assim rapidamente fazendo alguns destaques do que seria uma apresentação do Carlos Nobre. Vem. Eu vou assistir. Olha, para simplificar, desculpa, eu estava numa reunião da FAPESP, mas a única coisa que eu posso dizer é que é uma honra para o IEA ter um evento desses. Agradecer muito a colaboração, isso é um tema multidisciplinar mesmo, e eu espero que a gente possa ajudar a sair essas ideias do papel. Pronto. Curto, grosso e dentro dos limites da minha cognição, que dura mais ou menos 30 segundos. Obrigado, professor Saldiva. Então, eu estava dizendo que eu iria fazer ao mesmo tempo, tentar assim, em poucos minutos, alguns destaques do que seria uma apresentação da trajetória científica do Carlos Nobre, porque eu insisto, se vocês quiserem saber detalhes e tal, está nessa página do IEA que apresenta o evento, que está dando para ver, se clicar em Carlos Nobre, leva a uma outra página onde tem lá o resumo do Lattes, com todos os detalhes sobre a biografia dele, e que não faria muito sentido eu agora repetir aqui. O que eu quero destacar? Em primeiro lugar, que para esse tema do sistema Terra, que eu vou dizer 2 ou 3 palavras sobre isso já, mas, enfim, não há ninguém no Brasil que esteja mais ligada a essa abordagem científica do que o Carlos Nobre. E, embora ele seja conhecido de todos só pela questão do clima e pela questão da Amazônia, principalmente, acho que são os 2 grandes temas, aos quais ele se dedicou muito, inclusive no caso da Amazônia, muito cedo, desde os anos 70, né, que você está envolvido com a questão da Amazônia, e a gente percebe pelos projetos recentes do professor Carlos Nobre, que talvez ele tenha a oportunidade de falar, que a Amazônia é a grande paixão dele, talvez mais até que a questão climática, não sei. E ele, evidentemente, sendo do IPCC e tal, todo mundo o conhece. Acontece que, quando ele terminou o doutorado no MIT, no início dos anos 80, estava germinando isso que se chama abordagem do sistema Terra. Então, desde o início, eu não vou ficar aqui contando o início, que teve um início na NASA, etc., mas, na verdade, quem levou à frente isso foi o IGBP, que é, vamos dizer, o Programa Internacional Geosfera-Biosfera, e isso já começa, então, a entender o seguinte: até essa época, as pessoas tratavam separadamente a geosfera e a biosfera. E, de repente, em várias disciplinas, começaram a se perceber que não fazia nenhum sentido, por exemplo, ensinar os alunos de primeiros anos de algumas disciplinas científicas, mas especialmente, por exemplo, nas geociências, que existia fatores endógenos e depois uma outra parte da disciplina que tratava dos fatores exógenos. Até recentemente acontecia isso, hoje já isso é uma coisa absolutamente superada. Em grande parte, justamente porque eu vou colocar ênfase no IGBP, porque foi o grande organismo internacional que levou isso à frente, e foi não é assim, ao contrário, nós precisamos de uma transdisciplinariedade ou interdisciplinariedade, que começa por essa questão geosfera-biosfera, mas que também, evidentemente, não dá para estudar a Terra, como eles entendem como sistema, sem incluir, inclusive, a humanidade, portanto, as sociedades, o processo civilizador e assim por diante. Então, é um desafio gigantesco que tem, vamos dizer, 30 anos, e que uma das expectativas que eu tenho aqui é, primeiro, resgatar a história dessa abordagem. Então, tem um lado aqui que é a história da ciência. E nós vamos estar ouvindo o depoimento de uma pessoa que, desde o início, está envolvida. Desde que começou a se falar em sistema Terra, o Carlos Nobre está envolvido com isso. E o IGBP foi presidido por ele, durante a parte científica, né, durante alguns anos, quantos?
6 anos, justamente na fase em que isso estava tomando mais corpo. Então, tem esse lado história da ciência e tem o lado, um depoimento de um pesquisador envolvido com esse assunto há muito tempo. Segundo lugar, também tem um lado que é a atualidade, né? Não é só ficar rememorando. É importantíssimo resgatar essa história, até para a gente poder ver o quanto, por exemplo, na nossa universidade, nós estamos distante disso, porque quando eu uso a expressão sistema Terra, isso é muito familiar nas geociências, no astronômico e em algumas outras áreas. Mas vai para as biológicas ou para as ciências humanas, nem se fala, ninguém sabe. Ninguém talvez nem tenha ouvido falar nessa expressão sistema Terra, ou, já vou dizer também, porque o Nobre provavelmente vai muitas vezes se referir como sistema terrestre. Por quê? Porque ele também fundou, dentro do INPE, um programa de pós-graduação que tem esse título, Programa de Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre, no caso, mas é exatamente a mesma coisa. Nós ficamos conversando os prós e os contras de falar sistema Terra ou de falar sistema terrestre. Nós estamos falando da mesma coisa. E isso, evidentemente, então, isso fecha um pouco os destaques que eu queria fazer da apresentação do Carlos Nobre, é que, além de todas as atividades de pesquisa dele em clima, em Amazônia, ele também tem uma carga grande de trabalho ligada a essa pós-graduação até hoje, né? Você continua lá como professor desse programa de pós-graduação do Sistema Terra. Então, evidentemente, grande parte das coisas que a gente vai falar aqui, para os alunos de lá, do INPE, do Sistema Terra, que eventualmente estejam online, provavelmente para eles vai ser beabá. Um dos objetivos principais desse encontro é procurar que outras áreas, outras formações, tomem conhecimento desse trabalho, se aproximem disso. Tá? Então, eu já vou pedindo desculpas imediatamente, por exemplo, se tiver aqui algum grande especialista próximo e que queira fazer muitas perguntas técnicas sobre a modelagem do sistema Terra, vai ter um tempo meio reduzido para isso, porque, senão, geralmente, o que acontece é que, se começar uma discussão técnica sobre modelagem, 90% das pessoas que estão assistindo não vão acompanhar. Entende? Vai ser como se a gente estivesse falando grego. Né? Bom, isso dito, só falta eu dizer o seguinte, mas por que eu propus isso? Então, eu queria dizer para vocês que, no quadro das atividades do Instituto de Energia e Ambiente, que também poderia ser IEA, mas justamente porque já existia o IEA, é IEE, o Instituto de Energia e Ambiente, eu costumo fazer anualmente uma série de seminários lá, nesse período. E, neste ano, o tema foi antropoceno. Então, o antropoceno, se a gente começa a estudar, porque aí é uma coisa que complica um pouco, eu vou usar 2 ou 3 minutos para explicar. O antropoceno surgiu justamente como proposta pelo Crutzen, numa reunião do IGBP, em Cuernavaca, quando, num determinado momento, os paleontólogos, principalmente, não paravam de falar que nós estávamos no Holoceno e tal, e ele, num momento de irritação com os paleontólogos, falou: mas, pô, não estamos mais no Holoceno, estamos no... E ficou procurando uma palavra, e alguém assoprou antropoceno, que era um termo que já vinha sido usado de outras formas. Tal. Nasce ali, nessa reunião de Cuernavaca, em 2000, a ideia do antropoceno, que é publicada na Nature só em 2002, e de lá para cá teve uma explosão. Se vocês fizerem qualquer pesquisa dessa com as ferramentas do Google, não sei o quê, é impressionante, né? O último que eu vi, eu vou falar. Tem um professor que eu gosto muito lá da Universidade de Nova York, que é professor de ética, que é o Daley Jemison, e ele acabou de publicar um livro que chama Amor no Antropoceno, que eu ainda não vi. Mas tem vida no antropoceno, morte no antropoceno e tal. O antropoceno é um grande tema da literatura hoje. Na Alemanha já houve grandes exposições artísticas dedicadas ao antropoceno e assim por diante. Então, é um termo que está sendo usado praticamente em todas as esferas da cultura. Agora, o nosso seminário só se interessa pela parte científica. E, só se interessando pela parte científica, é obrigatório dizer que não há como
começar a discutir o antropoceno sem tomar contato com isso, que é o nosso tema hoje aqui. Por quê? Primeiro, porque a ideia nasceu numa reunião do IGBP que tratava disso, e segundo, porque depois tudo que se desenvolveu em termos científicos a respeito do antropoceno é fruto da reflexão desse grupo de cientistas que se dedicaram, portanto, já há uns 30 anos, a essa ideia. Imensos desafios, eu não preciso dizer, quer dizer, já é um desafio a proposta original de não separar geosfera e biosfera, mas é relativamente superável. Mas quando você diz que você também, o que seria a humanosfera, vamos dizer assim, teria que ser considerada, isso coloca um desafio que está longe de ser, vamos dizer, enfrentado a sério, e que vai fazer parte, então, quando a gente chegar mais para a atualidade. Espero que tenha ficado claro, só queria acrescentar o seguinte, no dia 24, na terça-feira 24, aqui no IEA, haverá um evento parecido com esse aqui, sobre o antropoceno especificamente, tá? Com a professora Sônia Barros de Oliveira e o jornalista Reinaldo José Lopes. Nós vamos, é como se fosse o fecho desse seminário do IEE sobre o antropoceno. Então, eu já faço o convite, a ligação é total, mas hoje nós vamos querer, principalmente, ouvir o professor Carlos Nobre a respeito, enfim, disso tudo que eu acabei de dizer, a parte histórica da abordagem do sistema Terra e a parte da atualidade que, provavelmente, dificilmente nós poderíamos ter alguém a quem recorrer para poder falar disso como fazer. E realmente, aí, só para fechar, é uma comemoração também, porque só faz 50 anos que saiu a primeira imagem da Terra. A foto Nascer da Terra, que foi tirada pela Apollo 8, em 68, foi a primeira, é considerada uma das 10 fotos mais influentes da história, pela revista Time, uma vez que ela tentou selecionar. E essa revista do chamado Nascer da Terra, que foi tirado da órbita da Lua pela Apollo 8, é que começou a fazer com que as pessoas, e antes de mais nada, os próprios cientistas, começassem a olhar para a Terra de uma outra maneira do que se olhava antes de 68. Então, também faz parte das comemorações aí, que os 50 anos de 68 é uma lista grande de coisas. Eu acho que eu mencionaria relacionado com o tema, e aí realmente para encerrar, que também foi em 68 que foi feito o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, e isso também é bastante significativo do meu ponto de vista. Mas, enfim, já falei muito mais nessa introdução do que estava planejado, e agora, como é que nós vamos proceder? Em primeiro lugar, na primeira hora, digamos assim, não é fixo, eu vou entrevistar o professor Nobre. Não como um jornalista, porque eu não sou, e também porque a regra jornalística da entrevista é fazer com que o entrevistado saia da zona de conforto. E eu não quero tirar o Nobre da zona de conforto, ao contrário, nós queremos todos que ele esteja o mais confortável possível aqui. Então, é uma entrevista no sentido de que sou eu que vou levantar as dúvidas e assim por diante. Aí, feita essa primeira parte, nós vamos franquear a palavra para todos que estiverem aqui. E, evidentemente, que o pessoal que está acompanhando online, que pode enviar perguntas para o iearesponde@usp.br, aí pode ser, eu posso receber essas perguntas mesmo enquanto estiver na primeira hora aqui, porque algumas talvez eu mesmo já encaixe na primeira parte, não precisa ficar esperando a segunda parte para fazer isso. Insistindo que daqui uma semana, mais ou menos, o vídeo deste evento estará disponível. Então, para aqueles que, por razões, muitas vezes, por exemplo, tem uma colega muito importante que trabalha comigo nesse seminário e tal, que não pôde vir porque dava aula hoje e não tinha como. Ela vai assistir o vídeo. Mas queria também destacar que está aqui o Pedro Jacob, que é, vamos dizer, um veterano do PROCAM, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, que durante muito tempo ficou diretamente ligado à reitoria e recentemente foi lá para o IEE, né? E que o Pedro, inclusive, tem participado dessa fase desse ano da série de seminários. E aí, pensando no PROCAM, a história do PROCAM um pouco se confunde com essa história aqui, do Sistema Terra. E a grande ambição do PROCAM também foi a transdisciplinaridade. Então, esse é um grande problema que está subjacente a tudo que nós vamos falar, com certeza. E 1000 desculpas por eu ter falado provavelmente o dobro do tempo do que eu previa falar nesse início.
palavra para você. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Zé Li, pelo convite, gentil convite. É uma satisfação muito grande estar aqui na USP e no Instituto de Estudos Avançados. Obrigado, Paulo Saldiva. Em primeiro lugar, é muito interessante olhar essa plateia aqui e ver inúmeros colaboradores que trabalharam, eu trabalhei junto com grande satisfação por 30 anos, né? O professor Bevilacqua aqui, que foi o criador dos programas interdisciplinares da CAPES, onde toda essa temática se insere. Então, um grande iniciador, depois o professor Arlindo ali, que depois deu continuidade no Comitê de Ciências Ambientais da CAPES também, a professora Magda Lombardi, que eu colaboro há muito tempo, o professor Tércio Ambrise, Pedro Jacob, o colega Juan Carlos, que tenho trabalhado comigo nas questões amazônicas, e vários outros aqui com quem eu tenho colaborado. Então, tem muito aqui nessa sala, realmente, das pessoas-chave no desenvolvimento dessas ciências e que contribuem à ciência que nós chamamos de ciência do sistema terrestre. Eu vou usar a nomenclatura do Zé Eli. O nome dele é Veiga. Veiga é português, porque em Portugal ele chama Sistema Terra. Então, vou usar para não haver confusão, Sistema Terra. Ciência do Sistema Terra. Essa é uma área científica que eu acho que ela é muito interessante por vários aspectos, mas principalmente porque é uma área científica que tem uma grande influência em ações de desenvolvimento do planeta, da humanidade, ao mesmo tempo que ela recebe a influência de posturas e de caminhos que nós queremos para a sociedade global, e talvez uma das áreas que essa interação é mais produtiva. Quer dizer, a ciência do sistema Terra, ela não evoluiu independentemente dos recentes objetivos de desenvolvimento sustentável. Aliás, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles nascem a partir da preocupação com o sistema Terra, com os caminhos, com as trajetórias que nós estaríamos impondo a esse sistema e, por outro lado, muito do direcionamento para onde vai a ciência do sistema Terra tem a ver em responder às grandes questões de desenvolvimento sustentável. Então, se a gente olhar em paralelo os fatos, eu vou falar um pouquinho da história, muito vem, e viu, Zé, eu não vou falar isso porque eu e vários colegas aqui, o Tércio, somos cientistas da área climática. Eu vou falar isso porque realmente é um aspecto histórico importante. Não estou puxando a brasa para a sardinha da ciência climática. Mas se a gente olhar muito disso, vem lá atrás, quando a comunidade oceanográfica e climática e meteorológica mundial começou a entender o fenômeno El Niño. Então, a coisa começa realmente... O que é o El Niño? Então, o El Niño foi o primeiro fenômeno de escala planetária que mostrava que os oceanos têm um papel essencial em determinar os padrões climáticos. Isso vem lá no final dos anos 70, mas, de fato, o El Niño de 82 e 83 foi o que determinou o grande interesse mundial por que esses sistemas, subsistemas são acoplados. O oceano é intimamente acoplado com a atmosfera, que é intimamente acoplado com os oceanos. Não são dois sistemas independentes, cada um fazendo a sua coisa. Então, isso surge o grande interesse científico pelo El Niño. Do interesse científico pelo El Niño, desse El Niño 82 e 83, em 85 surge o Programa Mundial de Pesquisas Climáticas, o World Climate Research Program, uma coisa organizada. E aí já dá uma visão de que aquilo não era uma coisa meteorológica. O Programa Mundial de Pesquisas Climáticas foi organizado pela Organização Meteorológica Mundial, pelo UNESCO no seu programa de hidrologia e pelo ICSO, né, o Conselho Científico Internacional. Então, já foi visto que clima não era mais uma coisa meteorológica, já era uma coisa que abrangia muito mais aspectos. Isso é 85. Aí, vamos lembrar também que no começo dos anos 80 começou a enorme preocupação com a modificação da composição da atmosfera. Já era evidente
que nós estávamos modificando a composição da atmosfera, a nossa sociedade industrial, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. E aquilo que o Arrhenius escreveu em 1896, publicou no Proceedings of the Royal... not Royal... qual era o nome daquela revista? Transactions of the Philosophical Society. Transaction of the Philosophical Society. Ele publicou e já mostrava o que era a física, não detalhada, mas a física aproximada do que o CO2, o gás carbônico, fazia com os raios térmicos, a radiação térmica, os raios infravermelho, aquilo já era conhecido, ficou totalmente abandonado, até que, na década de 70, começou a surgir interesse científico, e na década de 80, de fato, começou uma preocupação mundial. Então, essas duas avenidas se cruzaram, a preocupação mais com o fenômeno de interação oceano-atmosfera, e a preocupação, e surge, então, em 87, o famoso relatório da comissão Brundtland. Brundtland Gro Brundtland, ela foi primeira-ministra da Noruega e presidiu essa comissão da ONU, que fez talvez o documento mais importante do final do século XX, na minha opinião, que foi o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum. E foi o relatório Brundtland que deu origem, de fato, a todos os movimentos que nós chamamos hoje de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Rio 92, Rio +20, etc., etc., etc. E, no relatório Brundtland, talvez muita gente conheça a frase que se tornou emblemática do relatório Brundtland, que é só um pequeno elemento, são 300 páginas do relatório, que a humanidade tem a habilidade de fazer um desenvolvimento sustentável para assegurar que esse desenvolvimento vá de encontro às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas necessidades. Essa frase é emblemática, se tornou icônica desse relatório, e ela, de certo modo, filosoficamente, o que guia muito de tudo hoje que nós discutimos sobre sustentabilidade. O relatório Brundtland, eu acho que ele também antecipou um aspecto que eu considero muito importante e que não é realmente uma área que eu até consiga entender, porque a palavra sustentabilidade, ela cada vez mais ela adquire uma conotação não material, uma conotação realmente, eu acho que em menos de, não sei, algumas décadas, sustentabilidade e felicidade vão ser palavras idênticas, elas não vão se separar mais. Quer dizer, um conceito que é até difícil de definir, que é um bem-estar humano, e a sustentabilidade, logicamente, ela tem a dimensão também, que não é um bem-estar somente humano, é o bem-estar planetário. Bom, então essas coisas todas aconteceram no final da década de 80, e o IGBP foi criado exatamente em 87. No começo dos anos 90, se percebeu que não podíamos esquecer uma dimensão mais específica das espécies vivas, e foi criado o projeto Diversitas, e logo depois se percebeu que tanto o IGBP quanto o Diversitas e também o WCRP de clima, lhes faltava o entendimento do papel humano, do papel da sociedade, e aí foi criado o IHDP, o International Human Dimensions Program of Global Climate Change, ou Global Change. Então, esses programas foram articulados, eles funcionaram independentemente, com bastante interação, até o início dos anos 2000, quando se percebeu que, de fato, não estávamos falando de coisas diferentes. Surgiu, obviamente, e o relatório Brundtland teve muita influência nisso, a necessidade de um alinhamento e de uma visão mais integrativa desses 4 programas. E se começou, nessa época, se criou um programa que unia esses 4 programas, mas esse programa não avançou muito. Ele existia, mas os 4 programas existiam em paralelo. E, de fato, ele ficou obscurecido, ele não avançou. E os 4 programas continuaram a avançar, até que,
isso foi um período que eu estava presidindo o Comitê Científico do IGBP, sentiu-se claramente a necessidade de que não havia muito mais sentido em manter esses 4 programas independentemente, e iniciou-se em 2009 a discussão de criar um programa realmente integrativo. E desse esforço que começou em 2009, 3 desses programas deixaram de existir, o IGBP, o Diversitas e o IHDP, e foi criado o programa Future Earth, Terra Futura, o futuro da Terra, e que uniu esses 3 programas. Ele não uniu o programa climático. O programa climático, eu conheço bem a história, que eu participei diariamente desse momento. O programa climático ele não foi unido porque ele era o único programa que ele não era só científico. Quer dizer, o programa é científico, mas as agências patrocinadoras desse programa, existia a Organização Meteorológica Mundial, que congrega 175 países, e é a ONU, é a Assembleia da ONU. E a Assembleia da ONU não aprovou, isso em 2011, não aprovou o desaparecimento do programa climático. Estou contando só esse detalhe histórico. E realmente, aí o WCRP não tinha autoridade para se separar e juntar. É uma pena, porque eu julgava, e nós julgávamos na época, que era melhor realmente emergir um grande programa integrativo. Então, o programa climático continua seguindo. Eu acho que, eventualmente, ele vai ter que ser mais integrado no futuro, talvez não muito distante. Até, coincidentemente, já foi nomeado como cientista-chefe da Organização Meteorológica Mundial um grande amigo do Brasil, é o professor Pavel Kabat, da Holanda, que dirigiu o International Institute for Applied System Analysis até agora. E ele junto com vários aqui, eu estou vendo também o professor Pedro Dias, que chegou agora, vários de nós fomos os formuladores do grande projeto amazônico LBA. Então, o professor Pavel Kabat ele tem um enorme entendimento de sistema Terra. O IASA, na Áustria, só trata de sistema Terra. Então, estamos muito esperançosos, ele sendo o cientista-chefe da Organização Meteorológica Mundial a partir de setembro, essa questão volta a ser revisitada e nós possamos realmente emergir como um grande programa. Então, só contei um pouco da história do porquê esses programas, como eles se organizaram, e essa visão de que nós temos que realmente ter uma visão integrativa do sistema Terra. Uma palavra sobre antropoceno. O Zé Eli já retratou muito bem. É interessante observar, quer dizer, não há a menor dúvida de que a ação humana no planeta, ela se tornou uma força igual, sem tirar nem pôr, a uma força tectônica, telúrica, que gera mudanças transformacionais no planeta, como as que os geólogos denominam épocas geológicas. Isso não há nenhuma dúvida científica hoje. Mas, logicamente, não foi a primeira vez que uma espécie da biologia transforma o planeta. A transformação mais importante que o planeta já sofreu foi feito pelas cianobactérias. As cianobactérias, a primeira espécie que surgiu de vida nesse planeta foram as cianobactérias no oceano, e as cianobactérias daquela época, 3,6 bilhões de anos atrás, ela tinha uma propriedade que depois foi transferida para as plantas, que é fotossíntese. Então, as cianobactérias, 3,6 bilhões de anos atrás, elas começaram a fazer a fotossíntese e tirar gás carbônico, que era 80% da atmosfera, era gás carbônico, tirar gás carbônico da atmosfera e transferir para o fundo do oceano. E isso foi fundamental para que nós atingíssemos um nível de gás carbônico que permitisse, inclusive, mais oxigênio, como resultado da própria fotossíntese, e aí surgiu um clima, vamos dizer assim, atmosférico mais propício para o desenvolvimento da vida como nós conhecemos, principalmente porque a temperatura baixou e permitiu água no estado líquido,
na atmosfera também, permitiu o ciclo hidrológico, o surgimento de vida na Terra e toda a evolução biológica como nós conhecemos. Então, as cianobactérias, em 1,6 bilhões de anos, elas fizeram uma enorme transformação, que nesse período se passaram muitas épocas geológicas, também motivadas por fenômenos tectônicos e telúricos, vulcanismo. A Terra também teve 2 períodos que foi coberta com gelo, ficou muito frio. Então, eu só quero mencionar isso, que o antropoceno, a característica principal do antropoceno, não é só que uma espécie viva fez uma grande transformação, mas é a velocidade. As bactérias levaram 1,6 bilhões de anos para retirar um monte de CO2 da atmosfera e criar condições do ciclo hidrológico nas temperaturas mais dentro do regime que nós conhecemos hoje. Nós, nessa época geológica que o professor Crutzen muito bem determinou, você falou que o paper saiu na Nature, mas, de fato, o periódico do IGBP, que chama Global Change, publicou em 2000. E essa matéria do IGBP já tem mais de 12 mil citações na literatura científica. Então, quer dizer, essa foi a primeira vez que a palavra antropoceno, que o conceito antropoceno foi colocado. E, então, a grande questão do antropoceno é muito mais a velocidade de transformação do que propriamente a escala. A escala é global. A escala não é só mudança da composição dos gases de efeito estufa. O antropoceno se caracteriza por uma série de transformações que têm impacto geológico, por exemplo, a barragem de rios. 80% dos rios do planeta têm barragens. Então, o sedimento está se acumulando nas barragens e não está chegando mais nos oceanos. Isso tem um enorme impacto. Uma civilização futura daqui a 1 milhão de anos, quando fizer a perfuração geológica do fundo do oceano, vai encontrar uma outra resposta do que seria um processo sem a barragem. Esse é mais um pequeno exemplo. Fora, logicamente, o exemplo principal, que é essa enorme transformação climática. Mas é a escala de tempo que, vamos dizer assim, entre aspas, usando um adjetivo, nos preocupa muito, a escala de tempo. Porque não há exemplos recentes. Há exemplos quando a gente tem que ir pelo menos 20 milhões para frente de anos, em uma transformação tão rápida. Tão rápida. Em poucos séculos, nós estamos transformando o clima do planeta de uma maneira tão radical. A gente, nas aulas, o Tércio, o Pedro e eu damos esse exemplo de que nós pisamos no acelerador um fator 50, né? Nós estamos aquecendo o planeta em 100 anos, o que a mudança de uma época glacial para interglacial levou 10 mil anos. Então, é uma coisa assim, uma velocidade espantosa, e nós não temos exemplos para fazer analogias com o passado recente, desde que existam hominídeos ou homo sapiens, etc. Nós não temos nenhum exemplo, nada parecido. Tivemos algumas transformações regionais de deglaciação, que teve a escala de décadas, que relacionaram o clima do hemisfério norte com o hemisfério sul, mas nada na escala que nós estamos vendo. Então, nós estamos caminhando realmente, talvez, essa grande questão do antropoceno e da ciência do sistema Terra, é que nós estamos caminhando efetivamente para a Terra incógnita. E é isso, um grande papel da ciência, de fato, nos dar alguns guias, algum conselho, o que a ciência pode nos dizer, o que é essa terra incógnita que nós estamos caminhando, se nós não conseguirmos, obviamente, retroceder nessas grandes transformações. E só quero, para terminar esse primeiro comentário, você também já se referiu, eu acho muito importante, é que as transformações do antropoceno, não é só a mudança climática, os gases, ela é uma transformação de muitos elementos do sistema, na agricultura global, na apropriação de produtividade primária pela agricultura, nos vários ciclos, não é só o ciclo de carbono dos gases que estão na atmosfera, os ciclos biogeoquímicos principais, nitrogênio, fósforo, ferro, uma série de outros importantes nutrientes para a vida. E
E nos elementos novos, né? Anualmente, nós geramos centenas de novos elementos que não existiram na evolução do planeta. E eu considero o mais pernicioso e preocupante elemento que nós acrescentamos no planeta é uma rápida lançamento de radioatividade no planeta, quer dizer, uma catacombe nuclear. Quer dizer, esse é um risco que é presente. A União dos Cientistas Preocupados jogou de volta o relógio nuclear para alguns minutos da meia-noite, né, porque já tinha voltado com a Guerra Fria, agora voltou, principalmente com o governo Trump, a coisa voltou lá para cima. Então, esse é um outro elemento também completamente fora do controle das sociedades democráticas do planeta, está na mão e na cabeça de poucas mentes, que tem que se esperar o máximo de racionalidade, o que não é normalmente possível prever, né? Racionalidade absoluta. Então, quer dizer, esse elemento, pela primeira vez na história do planeta, você tem... Não é a primeira vez na história do planeta, porque o encontro do asteroide 65 milhões de anos atrás e os inúmeros encontros de asteroides que o planeta já experimentou em 4,6 bilhões de anos é uma hectacombe nuclear, ou mais até. Mas eu estou falando, desde que, pelo menos, hominídeos ou homo sapiens, é a primeira vez que alguém realmente pode fazer uma coisa equivalente a um mega asteroide se chocar com a Terra, e esse risco, infelizmente, ele existe. Então, esse é um outro aspecto também do antropoceno. O Paul Crutzen não destacou muito isso, mas eu acho que é um aspecto que vale a pena destacar. E talvez seja, comparado com outros riscos aos sistemas biológicos, inclusive advindos das mudanças climáticas, um risco muito maior e imprevisível. E esse é realmente imprevisível. E a gente pode elaborar um pouquinho mais por que existe tanta imprevisibilidade em tentar entender sistemas humanos. Eu acrescento, inclusive, que na discussão atual sobre a datação do antropoceno, que é uma discussão ainda evoluindo, provavelmente isso vai ser convencionado no próximo congresso, né, em 2020, mas cada vez mais se pega como referência o período entre 45 e 64, que foi o pico da radiação, e que é justamente ligado, obviamente, à questão nuclear. Mas eu queria te pedir para, da maneira que você achar mais proveitosa, comentar 3 fatos históricos nesse processo que você traçou. A questão da Declaração de Amsterdã, que é sempre, vamos dizer, referida como um momento-chave nesse processo de tentativa de ter uma abordagem conjunta. Aparentemente, houve tensões entre os cientistas antes e depois. Não fica muito claro na literatura que disponível sobre história da ciência, e eu acho que... Eu nem sei se você estava lá quando foi aprovado, devia estar, né? Mas, enfim, o que você pudesse contar sobre isso. Parecido com isso foi justamente na criação do Future Earth. Na verdade, foi feita depois de um balanço da parceria, né, o partnership que existia antes. Também não fica claro muito na literatura que tipo de avaliação foi feita da parceria e por que, por exemplo, a parceria dava tanta ênfase para a ideia de uma ciência do sistema Terra e depois, no Future Earth, essa expressão praticamente desaparece, embora a ênfase na necessidade de estudar o sistema Terra continue tão importante quanto antes, mas eles claramente evitam a expressão ciência do sistema Terra no singular, vamos dizer assim. E mais do que tudo, isso é mais institucional, vamos dizer assim. O que mais interessa é o seguinte: no começo dos esforços do IGBP, foi criada uma força-tarefa, né, cuja sigla em português seria GAIM, que nós, inclusive, destacamos aí no site na notícia que a gente faz, na sinopse que a gente faz para chamar atenção para o evento, tem essas coisas todas em azul, é só clicar que leva. Então, por exemplo, no caso do GAIM, leva a uma lista de 23 perguntas feitas. Vendo hoje essas perguntas, algumas nos parecem assim já muito, dá a impressão que caducaram, e outras continuam perfeitamente atuais. Eu queria
que você, se possível, desse a sua... Como é que você vê essas perguntas hoje? Isso é mais importante, do meu ponto de vista, para os nossos objetivos do que a parte institucional aí da Declaração de Amsterdã. Mas eu jogo essas três, porque aí você fica livre para... Eu acho que a Declaração de Amsterdã, que precedeu a criação dessa parceria, a razão da parceria não ter avançado, ela é muito pequena e mundana, eu vou falar. Foi um momento importante, porque os programas WCRP já existiam há 15 anos, o programa IGBP já existia há quase 15 anos, já existiam consolidados o de biodiversidade diversa, o outro de dimensões humanas, e todo mundo sentiu que era um momento ali de unir esforços. Então, foi feita a Declaração de Amsterdã, que é realmente um mandato quase que de que a comunidade científica trabalhasse de forma mais integrativa e, principalmente, chamando a atenção dos riscos que o sistema Terra estaria correndo se nós não nos posicionássemos e se a ciência não colocasse mais ênfase nos riscos. Então, eu acho que foi um momento importante, teve bastante repercussão e foi positivo e fez surgir a parceria. A parceria, que de fato foi o precursor do futuro Future Earth, o que aconteceu? Ali é uma coisa muito mundana e pequena. O que aconteceu foi que a parceria foi criada, mas os 4 programas continuaram a existir. E começou uma disputa muito grande por recursos. Então, cada programa ia buscar a fonte de seu financiamento. Esses programas são muito baratos, pessoal. O IGBP, o tempo que eu estava lá, o IGBP é um programa de 2,5, 3 milhões de dólares por ano. Mas iam buscar nas mesmas fontes. Todos eles iam buscar nas mesmas fontes. E a parceria para o sistema Terra não estava conseguindo se viabilizar. Não estava conseguindo avançar. E, de fato, assim, lembrando historicamente, a primeira, a segunda reunião que levou ao Future Earth foi feito pressionado pelas agências de financiamento, principalmente americana, britânica, alemã, francesa, as agências tradicionais de financiamento nos Estados Unidos, a National Science Foundation, na Inglaterra, a NERC, e elas falaram, olha, nós não vamos mais financiar 4 escritórios independentes fazendo coisas muito parecidas. Então, foi uma pressão, não que não era necessário fazer um programa integrativo, mas o momento que isso aconteceu foi porque havia uma pressão, os programas estavam crescendo, os programas estavam requisitando mais recursos e todos indo nas mesmas fontes. Todos esses programas têm um mecanismo de doação dos países, mas a doação dos países era muito pequena, eram realmente essas 4 ou 5 agências principais de fomento que estavam bancando os escritórios de todos esses programas. Então, foi uma pressão das agências que forçaram essa reunião, a reunião em Paris, em 2010, que fez surgir o movimento do Future Earth. O Future Earth, ele não fugiu, mas ele tirou um pouco a ênfase do conceito ciência do sistema Terra. E aí é um pouco porque é muito difícil esse conceito passar para a sociedade por causa da confusão que existe entre esta palavra e a palavra geociências. Então, infelizmente, por mais que todos tenhamos nos esforçado muito para comunicar que ciência do sistema Terra é exatamente o entendimento das complexas interações de sistemas naturais e sistemas sociais humanos. Esse conceito não passou corretamente. Então, muita gente da sociedade como um todo, mesmo do setor acadêmico, do setor estudantil, quando você fala sistema Terra, as pessoas imediatamente remetem às geociências e pensam, até porque em inglês, né, Earth Science é geociências. Então, o sistema ali, a palavra sistema, que foi uma tentativa de incluir tudo,
E a palavra ciência do sistema Terra, que, como você colocou no seu artigo, ela vem de reuniões originárias na NASA, e a razão dessa palavra é porque a NASA tinha acabado de criar um programa que ela chamou Earth Observation Program, um gigantesco programa com inúmeros satélites. Ela, lógico, a NASA observa, então ela chamou o quê? Ela observa a Terra. Por que ela chamou a Terra? Porque ela sentiu naquele momento, reagindo ao Brundtland, reagindo ao mundo, reagindo a tudo que acontecia naquele momento, a NASA, pela primeira vez, ela começou a não olhar só para a Lua, ela se voltou para a Terra. E ela criou esse belíssimo programa que alavancou todos os sistemas modernos de observação da Terra, mundialmente falando. E aí, como ela foi a agência que começou a patrocinar essas discussões, e ela tinha criado o programa de observação da Terra, então, observar a Terra, você observa a Terra, mas observar é para você entender. Entender o quê? O sistema. Entender as complexidades das interações. E nós, na comunidade que estava trabalhando nisso, falamos, bom, o sistema é uma coisa complexa que nós colocamos a sociedade humana. E uma das coisas muito discutidas filosoficamente nesses anos todos era que, nessa discussão, nós não colocávamos o humano, o Homo sapiens, diferente de qualquer outra espécie. Era mais uma espécie. Então, ele tinha que entrar na mesma maneira que todas as espécies entravam. Eu acho que essa discussão não avançou muito nesse conceito. Ela foi colocada, foi muito discutida, mas ela ficou contida. Antes desse sistema Terra, ciência desse sistema, o que se tentou muito foi Global Change Science, por muitos anos, antes de surgir. Só que aí o Global se preferiu naquela comunidade porque o Global Change Science começava a entrar em elementos que a comunidade ciência do sistema Terra não julgou que eram essenciais para entrar naquele momento na discussão. Quando fala Global Change, você fala mudança dos sistemas econômicos globais. Mudança de sistemas sociais, você fala de guerra, você fala de paz, tudo é global change. Então, aí a palavra global change, science, começou a se confundir com tudo. Aí procurou-se reduzir o efeito, era global change, e muita gente achava que global change era só ambiental, global environmental change. Então, a coisa começou a atingir um nível de confusão que se optou por não permanecer com o Global Change Science, porque realmente o sistema do Ciência Terra não olhava todos os elementos, e procurou-se caracterizar, até por influência, certamente, da capacidade que nós temos de observar a Terra do espaço, ciência do sistema Terra. Mas o conceito que esse sistema Terra tinha, Homo sapiens, todas as nossas ações, comportamentos, como mais uma espécie interagindo, e como os sistemas sociais e naturais interagem de forma complexa, não linear e, eventualmente, sem possibilidade de previsão futura, isso tudo ficou algo confuso para transmitir para todos. Então, ficou muito parecido com o que a gente estava falando de geociências e ambiente. Geociências e ambiente, e muito do aspecto só da parte física, né? Os oceanos, a atmosfera, o gelo, a criosfera, os ciclos biogeoquímicos, a vida, mas a vida não nossa, a vida das outras espécies. E aí o Future Earth quis dar uma conotação quase que retornando lá para os elementos iniciais de Global Change Science. E o futuro do planeta, o futuro da Terra, olhando todas as suas dimensões e, principalmente, olhando as dimensões da evolução da sociedade, a evolução dos sistemas humanos, lógico, interagindo com o sistema biogeofísico e biogeoquímico. Então, essa é um pouco da razão deles tirarem um pouco a ênfase naquela nomenclatura que ela não comunicou muito bem. Pego até uma carona, quando nós criamos no INPE o programa de doutorado em ciência do sistema Terra, no caso nós chamamos terrestre, realmente foi... quando os alunos se inscreviam e vinham em entrevistas com os alunos, mostrava claramente que o aluno chegava ali muito confuso, não entendendo, apesar que se alguém lesse lá
a nomenclatura e toda a explicação na página lá do programa, estava tudo escrito com muita clareza, mas o entendimento não era claro, era muito uma coisa, a parte biogeofísica, biogeoquímica, a parte ambiental, e não se entendia muito. E isso é até interessante também ver, internamente no INPE, que é um instituto conhecido por pesquisas espaciais, etc., do meio físico, engenharia espacial, foi muito difícil trazer um programa interdisciplinar que tivesse uma dimensão. Foi a primeira vez na história do INPE que foram contratados por concurso público 2 antropólogos, um sociólogo, é uma coisa muito rara, porque ninguém entendia que, mesmo dentro do INPE, sistema Terra era a parte física, a parte de modelar, a parte de supercomputação, fazer modelos, fazer previsão, e ninguém conseguia realmente perceber que não seria um programa ciência do sistema Terra se não tivesse também as dimensões humanas. Sobre as questões colocadas, e eu até era parte desse grupo dentro do IGBP, o grupo GAIM, Análise, Interpretação e Modelagem, Global Analysis, Interpretation and Modeling, foi um esforço do IGBP de criar. O IGBP tinha um monte de projetos, core projects, paleoclima, aspectos do ciclo hidrológico e biosfera, oceanos. Eram programas muito interdisciplinares, mas muito voltado também para o meio biogeoquímico e biogeofísico, e muitos com raízes disciplinares muito fortes. E já tinha também um programa de modelagem que colaborava muito com o programa da WCRP, e o GAIM foi uma tentativa de fato, um precursor de um modelo mais integrativo. E era um grupo de pessoas que vinham das mais diferentes disciplinas, ainda com um sabor maior da parte física, biogeoquímicos e biogeofísicos, ciclos biogeoquímicos e biogeoquímicos. Tinham pouca ainda representação de cientistas da área de ciências sociais, mas já tinha representação. Então, normativamente, vamos dizer assim, em 2002, ele lançou esse relatório, que seriam quais as questões principais. Eu estava revendo essas questões, eu ajudei, logicamente, estava no grupo não, o grupo que aprovou isso aqui, em 2002, redigiu. E até concordo, algumas dessas questões elas já não são colocadas mais dessa maneira que aqui o foram, até mostrando a dificuldade que é até interpretar quais são os tópicos principais científicos que nós temos que abordar. Mas o espírito dessas questões, eu acho que continua. Então, quando a gente olha, por exemplo, eles criaram várias categorias aqui, seriam questões analíticas, realmente científicas, dos principais elementos do sistema Terra a considerar. Depois, questões operacionais, como que você constrói as representações, qual o nível de complexidade, quais os níveis, os elementos críticos. Depois, aí vem outras questões que são muito mais filosóficas, né? As questões normativas, como que você define um futuro sustentável de um futuro não sustentável, qual é a capacidade que o planeta Terra tem de sustentar populações humanas, e depois questões estratégicas que guiaram e guiam, e é uma discussão imensa até hoje, qual é a combinação ótima de adaptação e mitigação para responder a mudanças climáticas, os limites de tecnologias como geoengenharia, que já eram vistas na época também como importantes elementos. Então, essa definição, essas divisões, se a gente lê em detalhes, nós vimos que algumas delas perderam um pouco o foco. Elas não são mais debatidas hoje, mas eu acho que foi um excelente brainstorm. Lembrando que já são 16 anos atrás, foi um esforço de 4 anos, de 98 a 2001, 2002, e, de fato, elas capturaram o que eram as preocupações principais, e muitas delas continuam
muito atuais. Eu não sei até que ponto você quer que eu entre em detalhes, mas eu digo que, principalmente, uma questão que continua muito atual é o que a gente chama os pontos de ruptura. Que isso foi, esse projeto, o GAIM, foi o primeiro projeto, de fato, nessa comunidade, que deu grande destaque que podem existir pontos de ruptura irreversíveis nesse complexo sistema Terra, que é a interação complexa de sistemas naturais e sistemas sociais. Pontos, se a gente ultrapassá-los, e eles são pontos de ruptura não linear, de um sistema que tem uma propriedade de sistemas complexos não lineares, que você pode romper essa estabilidade. Isso pode acontecer num certo estado crítico. Nós estamos aqui. Mas se romper, você não volta. Por exemplo, se romper o estado crítico do equilíbrio do oceano com a atmosfera em matéria de armazenar gás carbônico, se você tirar os gases de efeito estufa da atmosfera, você não volta. Você vai passar milhares e milhares de anos para reconstruir aquele equilíbrio. Então, isso é uma característica de muitos sistemas não lineares, inclusive sistemas sociais têm essa característica. E foi nesse grupo que essa discussão adquiriu bastante densidade e se começou cada vez mais a se fazer pesquisa sobre os tipping elements, os pontos de ruptura do sistema terrestre. E isso se faz, é um dos assuntos mais importantes que eu considero para o avanço da ciência. Por quê? Porque na comunidade científica, apesar de ter um impacto político, mas a questão do diagnóstico do que está causando algumas dessas transformações é uma questão ultrapassada. Na comunidade climática, ninguém mais, eu digo das pessoas sérias, ninguém mais perde tempo sobre o diagnóstico. Prognóstico é o que ainda nós precisamos avançar. E, principalmente, os prognósticos desses grandes riscos, né? Eu tenho trabalhado muito sobre o risco de ruptura da floresta amazônica, que existe esse risco. A gente precisa avançar muito com a ciência para caracterizar e embasar cientificamente qual é esse risco. Nós temos chegado a vários números, por exemplo, o desmatamento não ultrapassar 25% de toda a área da bacia amazônica, a temperatura global não ultrapassar, a temperatura na Amazônia 4 graus. Então, nós temos, isso é uma análise científica, mas ainda com bastante incerteza. E todos os outros pontos de ruptura, o gelo, por exemplo, para dizer o mar de gelo do Ártico. Desculpe eu estar dando exemplo mais biogeofísico, mas tem exemplos também de sistemas sociais. O mar de gelo do Ártico. Nós só temos épocas glaciais porque existe aquele gelo. Se tirar aquele gelo, nós vamos passar um período de milhões de anos, como era antes de 3,5 milhões de anos atrás. Nós não tínhamos épocas glaciais por muitas dezenas de milhões de anos. Então, esse é um equilíbrio que nós conhecemos, nós evoluímos, hominídeos, homo sapiens, dentro desse equilíbrio. Épocas glaciais, épocas interglaciais. Nós estamos muito próximo do ponto de ruptura para o gelo do Ártico. Mais um pouquinho, e as estimativas hoje são, se continuar o aquecimento global, lógico, são 2000 e, não sei, Tércio, Pedro me corrijam, 2060, 2070, antes de 2100, que não haverá mais gelo no verão. E se não houver mais gelo do verão, não haverá mais época glacial, por longo tempo, até a Terra, por outros mecanismos, voltar a diminuir a quantidade de gás carbônico e de outros gases na atmosfera. Então, esses pontos, eu estou dando 2 exemplos, tem muitos, tem dezenas de riscos de pontos de ruptura. Essa é uma área científica que precisa grande entendimento. E não é só da parte biogeoquímica e biogeofísica, porque essas rupturas, elas estão dependendo da nossa ação dos sistemas humanos. Então, é como a interação dos sistemas humanos, vamos dizer assim, como essa interação ela pode nos levar a esses pontos de ruptura.
Eu vou colocar mais uma questão, mas eu vou pedir para você não responder imediatamente, porque aí já abro, já acho que já está na hora combinada de franquear a palavra aos presentes aqui, e eventualmente se chegarem questões pelo pessoal que está online. Então, eu vou fazer a colocação e depois abro e você abro para umas 2 ou 3 e você escolhe a ordem das respostas. Uma das questões que mais nos faz pensar é sobre as hipóteses que existem sobre a relação ou relacionamento entre o planeta e a vida e o planeta. São 3 que estão em jogo, né? Uma que diria que essa relação foi quase sempre benéfica à vida e particularmente benéfica a nós, que é a mais conhecida e que é a mais polêmica, a mais que deu mais discussões, que é a hipótese Gaia. Tem a hipótese exatamente inversa, que é chamada de hipótese Medeia, que talvez porque ela seja muito sombria, ninguém dá muita bola para ela, mas um grande cientista, o Peter Ward, escreveu um livro sobre a hipótese Medeia, que é exatamente o inverso, dizendo que, ao contrário, nesse relacionamento entre o planeta e a vida, há uma tendência quase que suicida da vida. E depois existe uma terceira que diz que ambas são ruins porque elas ficam procurando uma resultante, um propósito nessa relação, e que, na verdade, o certo seria entender isso como uma coevolução, e que uma coevolução que não resultaria em alguma coisa, tipo propósito, uma teleologia, que existiria uma teleologia nas duas, tanto na hipótese Gaia. Eu estou só relembrando isso, até porque nem é muito conhecido que existam essas 3, mas porque eu gostaria muito que, quando você pudesse voltar a falar, você abordasse qual foi o grau de influência que teve Gaia, que foi uma grande discussão que durou muito tempo, e coincide com esse período de formação do IGBP e avanços dessas. Tem, inclusive, um livro do IGBP de 2004, muito importante, cujo título acho que é Global Change, alguma coisa assim, que dá a entender no texto do livro que considera altamente correta a hipótese Gaia, e, ao mesmo tempo, no mesmo livro, tem um box do Crutzen fazendo uma crítica frontal à hipótese Gaia do Lovelock. Mas eu não vou dar, então, a palavra agora ao Nobre, vou, com a ajuda da Sandra, né, Sandra? Saber quais de vocês gostariam. Aí eu vou pegar 2 ou 3 intervenções, perguntas, intervenções, reflexões, o que vocês quiserem, e aí o Nobre escolhe a ordem das respostas. Dias. Bom, Carlos, achei muito interessante a sua visão integrada, né, da evolução dessas discussões nessas últimas décadas. E uma coisa que acho que em algum momento acho que nós já conversamos sobre isso, que é essa preocupação que a gente tem hoje com a tomada de decisão no sentido de tomar ações que efetivamente tenham um impacto na evolução do nosso planeta, né? Tivemos lá Kyoto, teve outros lances depois, e a preocupação sempre é com relação à percepção do risco. E acho que uma vez conversamos sobre o problema que é você ter, por exemplo, uma negociação internacional que visa tomar alguma ação que vai ter um impacto futuro, por exemplo, nas emissões de gases de efeito estufa, considerando que a gente tem ciclos naturais do clima. Então, a percepção do risco depende da fase em que a gente está. Me lembro, uma vez, lá em Brasília, até uma reunião
em que surgiu esse assunto, porque depois daquele PCC de 2007, muita gente começou a argumentar, não, mas não está aquecendo tanto quanto se esperava, né? A taxa de aumento de temperatura não está tão grande. E aí surgiu essa desconfiança de que o fato de a gente ter um arrefecimento da intensidade do aquecimento, né, muda a percepção. E aí você vai numa negociação internacional e, de repente, a coisa desanda para um outro lado. Como é que você vê hoje essa questão? Porque eu acho que, quando esse assunto surgiu, uns 10, 15 anos atrás, a gente não sabia tanto quanto hoje, né? Não tinha as evidências que a gente tem hoje. Você acha que hoje a nossa sociedade é menos sensível a essa questão da fase da variabilidade climática no processo de tomada de decisão contra a mitigação? Obrigado. O professor Pedro Dias é o atual diretor do IAG. E, antes disso, fez muitas coisas que seria bom que todos conhecessem, mas, enfim, eu faço isso lembrando o seguinte, que eu gostaria muito que as pessoas, aliás, é um pedido aqui do IEA, por causa do vídeo, justamente, que as pessoas começassem se apresentando. No caso seu, eu posso fazer isso, mas em outros casos pode ser que eu não tenha como registrar no vídeo quem é que está fazendo a forma. Talvez mais uma antes de você retomar. Ninguém se habilita? Obrigado. Luiz Bevilacqua, estou aqui atualmente no IEA. Carlos, excelente palestra, né, como de sempre. Bom, eu tinha uma pergunta, talvez duas, e um comentário. Só que você praticamente respondeu já uma delas, que é a questão de resiliência. Quer dizer, quais os sistemas que podem ser considerados resilientes e que, às vezes, são levantados com uma perspectiva de do que se fala sobre os riscos do nosso sistema, são tendo supervalorizados, que, na realidade, a Terra tem capacidade de recuperar seu estado natural, uma vez cessado o efeito, né? E isso não é verdade, como você demonstrou, né, ou comentou, mas existem certos fenômenos que podem ser mais sensíveis a essa resiliência. Eu queria, inclusive, falar um pouquinho, que você comentasse sobre a sua Amazônia, né? A segunda, também você, de uma certa forma, comentou, o Pedro tocou muito nisso também, né? Como, isso um pouco é a minha experiência, é possível convencer os tomadores de decisão que essas medidas são urgentes, né? São absolutamente urgentes, estão colocando em risco não a sua própria sociedade em torno, mas a própria Terra, né? E o terceiro, que seria mais um comentário, você falou, isso me tocou muito, eu tenho muita preocupação com isso, com a velocidade com que as coisas se propagam, né? E mais um comentário, essas velocidades aumentando, isso vai gerar uma onda de choque. E uma onda de choque é um fenômeno que a gente não está acostumado, quer dizer, o que acontece com o avião quando passa a barreira do som. Quando o som chega, o avião já passou. Então, quando nós percebemos que estamos no limite de um desastre, ele é iminente. Como convencer as pessoas de que essa velocidade é mais um fator absolutamente essencial para a tomada de posição imediata? Obrigado. Muito bem, então vamos ficar com essas três e você... Deixa eu começar, eu acho que a sua pergunta do Pedro tem relação. Deixa eu começar, então, com a percepção de risco. Percepção de risco é uma coisa que não tem definição científica, é uma coisa de valor. É um valor que nós atribuímos a alguma coisa que nós não queremos perder. Então, se nós julgarmos que existe um risco de perder algo que valorizamos muito, nós tomaremos uma atitude. Se julgamos que há risco de perder algo que nós não valorizamos, nós tomamos outra atitude. Então, é interessante, nós todos vivemos, eu tenho usado esse exemplo em palestras, nós todos vivemos aqui no Brasil a crise da epidemia de Zika, né, em 2015. E
eu acompanhei, nessa época eu estava em Brasília, e fui solicitado a mim, na CAPES, e ao presidente do CNPq, que criássemos a jato um programa de pesquisa para a Zika. Então, eu acabei, não é minha área científica, mas acabei me envolvendo um pouco e conversei com os especialistas brasileiros para poder formular esse projeto de pesquisa. Aí acompanhei aquela questão da Zika. E eu perguntava para eles assim, e os melhores nomes brasileiros na área, e até nomes de fora do Brasil. Existe prova científica da relação da infecção pelo vírus da Zika com os problemas cerebrais dos fetos, a microcefalia e outros? Não, eu estou falando setembro de 2015, que já a epidemia estava estabelecida. E todos aqueles casos de microcefalia acontecendo, principalmente no Nordeste. E não, mesmo com toda essa incerteza científica, em novembro de 2015, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu o nível mais alto de alerta que ela tem na sua escala de alertas. 2 vezes só nas últimas décadas ela estabeleceu isso, no Zika e no Ebola na África, alguns anos antes. Havia evidência científica ligando efetivamente o vírus da Zika com os problemas de microcefalia e outros problemas de desordens cerebrais? Não. Essas evidências só começaram a aparecer cientificamente no primeiro semestre de 2016. Então, isso chama muita atenção que, quando o assunto é saúde humana, a percepção de risco é muito diferenciada. Ela nos faz reagir imediatamente, seguindo uma palavra que muita gente nem gosta, o princípio da precaução. Quer dizer, a OMS ela foi imediatamente, e qual era o alerta? Não, mulheres grávidas ou que queiram ficar grávidas, não viajem para áreas endêmicas, inclusive para toda a América do Sul, o Brasil, Colômbia, e depois chegou em Miami, chegou no sul dos Estados Unidos. Então, essa coisa me chamou muita atenção, que a percepção de risco, ela varia demais. Ela varia demais em função das coisas que nós não valorizamos. Que nós valorizamos ou que nós não valorizamos. Então, a questão do clima, e aí é uma questão de ciência social, eu não me sinto habilitado para responder do ponto de vista científico, mas eu me sinto habilitado a responder um pouco mais com diagnóstico. Nós não conseguimos, e não acho que isso é papel só do cientista, não, mas a sociedade global não conseguiu enxergar nas mudanças climáticas os riscos que ela vê, por exemplo, em saúde. Quando os primeiros papers mostraram que a camada de ozônio estava diminuindo na Antártica, 2 anos depois, são papers de 1985, a partir de um experimento em que você já mencionou o nome, Paul Crutzen, estava lá naquele aviãozinho que sobrevoa a estratosfera antártica, e um monte de outros cientistas, Molina estava lá também, e foram eles que escreveram os papers que falaram, está diminuindo a camada de ozônio, e é o cloro, a molécula do cloro que vem dos CFCs. E 2 anos depois nós tínhamos o protocolo de Montreal. Alguém pergunta, não, o protocolo de Montreal foi estabelecido porque só existiam 6 companhias que produziam os CFCs. Sim, era muito mais fácil do que mudar a matriz energética mundial, diminuir a queima de combustíveis fósseis. Mas não foi só por isso. Porque nos Estados Unidos já tinham inúmeros estudos, na época que eu era estudante de doutorado, eu me lembro muito bem, um professor lá da minha universidade, ele era um líder, Ron Prim, nesses estudos, que mostravam que se diminuísse 2% a camada de ozônio em cima dos Estados Unidos, teriam 400 mil novos casos de câncer de pele. Então, realmente a relação com a percepção de risco de saúde. Só um detalhe importante histórico que nem todo mundo sabe, mas na época o Partido Republicano era contra que os Estados Unidos aderisse ao protocolo, concordasse. E o Reagan tinha tido câncer de pele e ele contrariou o partido e mandou. Então, exatamente. Então, quer dizer, essas coisas, percepção de risco é um fenômeno ainda que precisa ser muito mais entendido. Então, ela não chegou na questão climática no nível que é com relação à saúde. O ponto que o Pedro levantou. Então, eu acho, Pedro, que também isso é um fenômeno social não complexo e não linear. Por que a percepção de risco mudou para o lado
que nós entendemos certo, no lado de que isso é um risco muito grande para o planeta e para nós, de 2007 para hoje. E mudou, você sabe que mudou, todos nós sabemos que mudou. Por que mudou? Eu não sei, eu não consigo ver explicações. A gente tem uma explicação simplista, que eu acho que ela é válida, mas eu acho que ela falta elementos a ela, que é dizer que os desastres naturais aumentaram. E, de fato, a frequência de desastres naturais tem aumentado muito. Uma grande parte é a exposição, as pessoas estão mais expostas, mas também nós, cientistas climáticos, estudamos isso. Os eventos deflagradores têm aumentado. Chuvas intensas que deflagram deslizamentos. Nós tivemos a estação de furacões mais forte da história que se mede furacões, 4 furacões, intensidade 4 e 5 ano passado. Não há a menor dúvida que isso está relacionado com o aquecimento global. O Oceano Atlântico, lá onde passam os furacões, está mais quente. Tem a variabilidade natural nas temperaturas, mas tem lá o fator 0,7 graus do aquecimento do oceano, vem do aquecimento global. Então, as pessoas começaram a conectar mais isso com mudanças climáticas por causa dos eventos extremos. E essa conexão também é de uma forma não fácil de entender. Já existiram eventos extremos no passado, desastres naturais. Lógico, agora acontece mais, mas a população global conectou, e às vezes até de forma completamente incorreta, conecta terremotos com isso. Mas não faz mal. Quando começa a acontecer terremoto, as pessoas conectam, e é a percepção de risco. Eu me lembro, temos lá o nosso ex-presidente preso em Curitiba, mas ele falou em 2005 uma frase completamente incorreta, mas que ela virou uma frase popular, todo mundo repetia aqui no Brasil. Quando houve o famoso tsunami no final de 2004 no Oceano Índico, e teve aquelas mais de 200, 300 mil mortes, o presidente, na época, presidente Lula, falou: é a natureza se vingando das ações humanas. Lógico, um tsunami é causado por um terremoto no fundo do oceano. Não há nenhuma demonstração científica que esse tipo de fenômeno possa, esse do fundo do oceano. Tem até aquele que houve na Islândia, aquele lá dizem que o aquecimento global já tem a ver, porque foi o derretimento da água lá em cima que mudou a química de formação daquelas partículas. Aí já tem até a mãozinha do aquecimento global, mas não aquele no fundo do oceano. Mas o que o presidente Lula, na época, falou, virou uma manchete aqui no Brasil, todo mundo falava. Então, essa percepção, que não é científica, vamos dizer assim, mas ela aumentou muito. Eu acho que é bom que ela tenha aumentado, porque aumenta muito a preocupação, e eu acho que ela não vai diminuir, porque nós, pelo menos cientistas climáticos, eu acho muito difícil que alguns de nós poderíamos prever que vai haver uma diminuição nos eventos extremos, porque a física que embasa esses eventos que nós conhecemos bem, ela está aí, ela está demonstrada, e não tem jeito de você diminuir a física. Eu nunca vou me esquecer, eu era aluno lá nos Estados Unidos, quando o presidente do primeiro comitê da Academia de National Research Council, o Conselho de Ciência dos Estados Unidos, colocou um comitê de cientistas para 1979, para estudar se era sério essa questão do aquecimento global, mudanças climáticas, aquecimento global. E o meu orientador de doutorado era um meteorologista muito famoso nos Estados Unidos, o professor Jules Charney, e ele era o presidente dessa comissão. E ele voltou, chamou os alunos dele e relatou o que tinha acontecido. Ele estava, por um lado, muito satisfeito, por outro lado, ele estava bravo. Por que ele estava bravo? Porque lá na reunião final, um professor, eu não vou citar o nome aqui, que era colega dele da faculdade, desafiou e falou que não, que o aquecimento global não era sério, que não era uma coisa muito pequena, lá na reunião final. E eu nunca vou me esquecer as palavras dele. Ele falou, isso em 79, a física elementar do aquecimento global, se você colocar mais gases, a física de que o planeta vai aquecer é tão robusta que não tem jeito de mudar. Isso aí vai acontecer. Então, quer dizer, para uma pessoa que é especialista, que é um cientista da área, era muito óbvio lá de trás que não tinha jeito do planeta não aquecer nas taxas que está aquecendo. As previsões estão absolutamente da taxa de aquecimento
perfeitíssima. Você aquece, você põe os gases, aquece isso, você põe os aerossóis, eles refletem radiação solar, esfria um pouquinho. Está totalmente previsto. Os impactos é que nós temos mais dificuldade. Eu acho que a maioria de nós, cientistas climáticos, não julgávamos que o gelo do Ártico fosse derreter tão rápido. Nós não julgávamos que os furacões iam se tornar tão intensos com apenas 0,7 graus de aumento da temperatura lá do Mar do Caribe, do Atlântico Norte. Então, alguns elementos nós éramos mais otimistas, vamos dizer assim. Nós julgávamos que esses impactos aconteceriam muito mais para frente. E eles estão acontecendo. Também não é nenhum julgamento. Pode ser que outras coisas nós... Por exemplo, uma coisa que seria catastrófica para o planeta é se o aquecimento do Oceano Ártico liberar todo o metano que está preso lá embaixo. Quando o metano subir no oceano, ele é oxidado, uma boa parte dele vira gás carbônico, ainda bem, que o gás carbônico é um gás muito menos poderoso como o gás de efeito estufa. Mas uma grande parte chega na superfície como metano e vem e fica muitas décadas. Se isso acontecer, essa liberação do metano, se houver essa desestabilização, mais um tipping point, mais um ponto de ruptura, ela é muito rápida. Esse gás sai do oceano em poucas décadas. E os cálculos que são feitos hoje, com ainda alguma incerteza, mas eles são cálculos bem razoáveis, mostram que a quantidade de gás de efeito estufa no planeta pode aumentar de 2 a 4 em poucas décadas. Isso significa um desequilíbrio de aquecimento sem precedentes por 20 milhões de anos. Então, eu estou falando, quando isso pode acontecer? Pode. Mas ninguém consegue dizer se isso é uma coisa que o risco é nesse século, no século seguinte, etc., etc. Com 2 graus, 3 graus de aquecimento global, derrete a geleira da Groenlândia. Em quanto tempo derrete? Muitos séculos a poucos milênios. Ninguém consegue estabelecer precisamente se vão ser 500 anos ou se vão ser 2.000 anos. Mas derrete, com um aumento de 6, 7 metros no nível do mar. Então, essas incertezas, elas existem, mas a questão da percepção de risco, eu acho que hoje ela é muito mais... Hoje, o risco ainda não é como saúde, mas ele é muito mais aguçado do que em 2007. Eu nem falei do permafrost. O permafrost é outro exemplo, um pouco mais complexo, porque o permafrost tem uma quantidade imensa de carbono, principalmente gás carbônico, matéria orgânica ali que não está exposta ao oxigênio, então não oxida. Então, na hora que derreter, aquilo é exposto e aquilo vem. É uma quantidade muito grande. Só que, se aquecer aquela região que não tem vegetação, ela passa a ter uma vegetação, uma tundra, ou uma vegetação não florestal, mas alguma vegetação. Então, absorve uma parte do gás carbônico na vegetação. Então, esse balanço ainda é positivo de gás carbônico na atmosfera, mas é um pouco mais complexo. Eu usei o exemplo do metano no fundo do Oceano Ártico, porque é uma coisa que, se acontecer, vão ser poucas décadas e seria realmente catastrófico. Bevilacqua, então, já respondi a questão da velocidade e tudo. Como convencer os tomadores de decisão? Olha, eu acho que Paris 2015 foi um momento histórico, porque nem mesmo, acho que nós que acompanhamos isso detidamente, pelo menos eu não tinha expectativa que eles fossem baixar a segurança para 1,5 graus. Achamos que ia continuar desde Copenhague em 2009, com aquele número simbólico, é um número mais para comunicação, 2 graus, não é um número físico, e baixaram para 1,5. Por que baixaram para 1,5? Lógico, uma pressão diplomática dos países ilha, que 2 graus, o risco de metade desses países ilha desaparecer em alguns séculos é muito grande. 1,5 graus é muito mais seguro, porque 1,5 graus mantém a maior parte da Groenlândia como geleira. Então, esse foi um pouco o divisor de águas. Agora, que houve aquele consenso diplomático em Paris naquele ano, foi o Zé Lito sabe isso até muito mais do que eu, mas assim, o que eu leio um pouco é uma belíssima articulação da diplomacia francesa,
que em vez dos ministros chegarem no fim das COPs, como todas as COPs, os ministros chegavam lá só para assinar o que os diplomatas já tinham não concordado, né? Porque nada avançava. Ali não, ali os ministros, os presidentes e primeiros ministros e reis e tal, chegaram no primeiro dia, no segundo dia, e determinaram tudo e deixaram para os diplomatas, é isso que a gente quer. E eles articularam e chegaram naqueles pontos. Então, foi uma jogada muito inteligente do governo francês, e eu acho que... Eu diminuo um pouco. O Al Gore se valoriza demais, inclusive, o último filme dele, ele diz um monte de coisa que não é verdade. Eu até fui chamado para fazer um comentário sobre a ciência do filme dele. A ciência é robusta. Ele falou umas coisas lá do Zika que estavam erradas, eu até escrevi lá para o diretor, não sei se eles mudaram. Mas aquela cena que tem no filme dele, nesse último filme, que ele fala, ele está ligando para o primeiro-ministro da Índia, aquilo tudo não é verdade. Aquilo tudo é autopromoção. Eu até perguntei, ele vai se candidatar a alguma coisa? Porque é uma autopromoção bem vagabunda, típica de político. Desculpe a sinceridade. Mas, assim, ele tem um papel importante, eu não vou diminuir, mas não é assim ele foi o divisor de águas. A Índia já vinha discutindo isso há muito tempo. A Índia já tinha planos de fazer essas usinas de solar fotovoltaica, isso tudo estava em andamento. A Índia, logicamente, aproveitou o momento para se projetar e ainda está fazendo muito. A Índia está muito avançada, muito mais avançada que o Brasil em fotovoltaica, solar, então a Índia está fazendo muito. Mas eu digo, ali foi um momento importante. A sua primeira pergunta é mais difícil, né? Eu, particularmente, não... Porque, para acreditar na primeira e na segunda teoria, a teoria do propósito, você tem que ter uma filiação religiosa, ou filosófica, ou teológica. Então, eu não tenho, então eu prefiro ir na linha, na terceira hipótese sua, que... Mas você enquadra o Lovelock nessa visão? Sim, claramente. É uma teologia, não vou dizer que é uma religião estabelecida, mas é uma religião Lovelock. Então, agora, porque ele é muito determinístico e de propósito. O que a gente vê, a origem da vida, eu acho que ela continua ainda, não sabemos a origem da vida. Misteriosa, mas uma vez que exista vida, aí a evolução acontece. E a evolução biológica, é lógico que as espécies, elas têm um mecanismo de autopreservação, fortíssimo na evolução biológica, fortíssimo. Veja lá, todas as árvores da Amazônia Central têm raízes de 10 metros. Em lugares da Amazônia que chove muito, as raízes são de 5 metros, 6 metros. Essas são 12 metros, porque elas acessam a água lá no fundo. Só existe floresta, por exemplo, no centro da Amazônia, em Santarém, porque essas raízes vão lá no fundo e mantêm a evaporação o ano inteiro, porque elas acessam a água lá no fundo. Então, essa é uma evolução. Por que as raízes ali têm 12 metros e em outros lugares têm menos? Estou dando um exemplo simples amazônico. Tem bilhões de exemplos de evolução biológica que mostra claramente que as espécies... Mas isso é um mecanismo construído no DNA básico da existência da vida. Preciso explicar por que o DNA é assim, mas esse é um mecanismo da vida, básico, essencial da biologia. Então, quando você tem espécies, elas sempre vão criar condições para a sua perpetuação, para a sua expansão. Então, quando o planeta está em condições estáveis, a biodiversidade cresce, numa taxa bem conhecida na biologia. O número de espécies que aparecem é maior do número de espécies que se extinguem. Aí tem um cataclisma, 65 milhões de anos atrás. O asteroide se choca, gera essa onda, a Terra ficou escura por anos, sem fotossíntese, e aí leva, isso foi um mecanismo, um gatilho, né? Porque os dinossauros levaram anos para se extinguir, então não é uma coisa assim momentânea. Até tem mistérios ainda como a extinção acontece. Mas o fim do resultado é que houve uma extinção de 70% a 75% de todas as espécies. No passado, já houve extinção, 300 milhões de anos atrás, de 95%. Toda a vida volta, é outra vida. Nunca uma espécie volta. É outra, porque os caminhos da evolução biológica eles são infinitos. Então, quer dizer, a biologia da vida tem essa característica de gerar muitas espécies. Até muita gente, em biologia, em filosofia, se questiona
o que a medicina moderna faz, que nós não evoluímos mais, né? A medicina conserta todos os defeitos, né? Não existem mais defeitos genéticos, porque nós temos um padrão humano que é o nosso, assim como somos aqui. Então, ninguém sabe se a gente vivesse milhões de anos, uma espécie pode levar centenas de milhares até 1 milhão de anos para virar uma nova espécie. Então, nós estamos meio imobilizados, porque qualquer coisa diferente da nossa aparência física é vista como defeito. Então, nós, basicamente, congelamos a parte externa, pelo menos. Internamente, certamente, nós podemos, talvez, evoluir. Mas, externamente, nós somos essa imagem. Então, eu acho que a minha visão é a evolução biológica, a origem da vida misteriosa, não sabemos exatamente o que é aquele código, mas aquele código que está lá no DNA, ele leva a essa direção da evolução e da coevolução também, das interações entre as espécies, que sempre maximizam as condições ambientais para a perpetuação da biodiversidade global. Lógico, cada um busca a sua perpetuação, mas a interação entre as espécies maximiza o resultado global. Então, essa é a minha visão sobre isso. Você, do ponto de vista do relato histórico, você notou uma influência da hipótese Gaia dentro, por exemplo, do IGBP, nas discussões, etc., ou, vamos dizer que, nós poderíamos dizer o seguinte, que, no fundo, nós estaríamos avançando numa abordagem da ciência do sistema Terra, como ela foi chamada há muito tempo, independentemente do que Lovelock, Lynn Margulis... Não, então, não respondi essa pergunta. Fortíssima influência, fortíssima influência. O livro do IGBP 2004, ele tem o box com as duas visões. Mas isso não se... Porque era realmente um debate científico que continua até hoje. Mas não há como esconder que o conceito simples que o Lovelock trouxe, e a coisa mais poderosa do livro dele, é o fato de que ele apresenta um exemplo simples. Do mesmo jeito que o relatório Brundtland ficou conhecido pela frase manter os recursos e a qualidade de vida da geração atual sem prejudicar as futuras, você pega 300 páginas e resumiu numa frase poderosíssima, o conceito daquele exemplozinho simples que ele fala das margaridas ficou muito poderoso, e não é que é desígnio que seja divino, religioso, propósito, mas a ideia simples que se você tem um planeta se o planeta está aquecendo e você nasce mais margaridas brancas, que refletem mais radiação solar, e se o planeta está esfriando, nasce mais margaridas negras que absorvem radiação solar, esse conceito pedagógico simplíssimo, que não é nem biológico, mas ele transmitiu uma noção que tudo está relacionado. Então, a força da teoria de Gaia e do sucesso que o Lovelock teve com o livro e com tudo que ele fez, com as palestras e tudo, trazer o conceito que tudo está relacionado, tudo interage e você não pode separar uma parte. Então, nós também, humanos, somos parte desse todo. Então, eu acho que não dá para diminuir o impacto que isso teve, inclusive em toda a ciência do sistema Terra, em todas as discussões que surgiram a partir daquele conceito simples. Eu queria perguntar se, por acaso, alguém quer fazer mais alguma pergunta. Nós estamos às 11h40, eu tenho algumas aqui que foram enviadas online, mas eu queria modular aí, se tiver alguém preparado para fazer alguma intervenção. Não? Então, eu vou começar com uma pergunta que veio de um colega da UFABC, Ricardo Brambila. Ele diz, além de parabenizar, etc., ele pergunta ao professor Carlos Nobre qual o exemplo de um ponto de ruptura em um sistema social, porque você disse isso de passagem, e eu acho que ele gostaria que você explicitasse melhor. E a outra, que eu vou fazer em seguida, vem de um doutorando do PROCAN, aqui, o Ernesto Nunes, e é a seguinte, além de cumprimentar e tal, aí ele diz que, eu vou ler exatamente como está escrito, porque, no fundo, é a pergunta de $1 milhão. Considerando a integração dos conhecimentos das ciências naturais e ciências sociais para o estudo do sistema Terra,
do seu ponto de vista, quais seriam as principais contribuições que as ciências sociais poderiam oferecer daqui para frente para dar conta dos elementos críticos do sistema Terra? São perguntas, acho que muito mais para o Zé Eli e para outros cientistas sociais e economistas do que para mim. Deixa eu dizer, em sistemas econômicos, há muitos exemplos, eu não vou dizer aqui que eu estou do lado de uma autoridade, de ruptura não linear de sistemas econômicos. Qualquer dessas crises, bolhas que estouram, elas representam um pouco esse tipo de mecanismo de uma coisa que quase que uma onda, sem imaginar uma coisa assim visual, uma onda vai crescendo e quando a onda fica muito grande, o atrito embaixo da onda é grande, então essa parte que fica para trás é a onda quebra. Isso é um fenômeno não linear que a gente chama, a onda quebra. É uma ruptura daquela onda bonitinha se propagando. Então, os sistemas econômicos têm muitos. Assim, sistemas sociais também podem ter. Eu gosto de tentar caracterizar o seguinte exemplo, que não chegou ainda totalmente, mas ele pode virar uma ruptura de sistema social. Qual é? É o fenômeno dos chamados refugiados ambientais. Nós já estamos muito próximos, mas ainda não estourou. O que seria uma ruptura completamente do sistema de refugiados? Seria uma crise ambiental em que, imediatamente, as populações, centenas de milhões de pessoas afetadas por essa crise, elas abandonam tudo e exercem uma pressão de imigração para lugares melhores, que elas entendem como melhores, ambientalmente ou economicamente, e numa onda que só mesmo conseguiriam ser barradas com genocídio, com guerra, com extermínio, porque seria uma onda humana impossível de barrar. Essa seria um ponto de ruptura de um sistema social. Então, é assim, e a gente está vendo elementos, né? Há vários estudos que mostram que a guerra na Síria, guerra civil na Síria, e a crise da Síria tem elementos com 6 anos de seca que houve antes de emergir essa crise. É a Primavera Árabe, é querer a democracia. Sem dúvida, há outros elementos. Há influência de superpotências, Rússia, Estados Unidos, todo mundo dividindo, querendo dividir o poder. Há também, mas não pode se ignorar que tem, sim, uma origem, uma raiz de crise ambiental, como houve também no Sudão, na Guerra do Sudão. Então, eu estou falando, esses são alguns elementos que mostram que, se as mudanças climáticas e outras mudanças da biosfera se tornarem muito prejudiciais à manutenção de populações pobres da África, do sul da Ásia, pode, sim, ter um ponto de ruptura em que isso vira uma bola de neve que ninguém mais vai querer ficar nesse país. E aí não estamos falando em milhões de pessoas como tentam cruzar o Mediterrâneo, etc., por ano. Nós estamos falando de dezenas de milhões, até centenas de milhões. E se torna uma onda, só pode ser contida com extermínio. Porque não há maneira de conter uma onda de centenas de milhões. Então, isso é estudado, tem muita gente que estuda a probabilidade de ter uma ruptura dessas, e usando, inclusive, esses exemplos do Sudão, da Síria. Então, é um assunto muito sério hoje de estudo, até com modelagem matemática, de tentar modelar esse fenômeno, mas quais seriam os elementos que poderiam levar a essa ruptura? Logicamente, não é uma ciência fácil, não é uma coisa que tem um comportamento determinístico, previsível, mas existem, sim, muitos estudos que mostram que uma crise ambiental que comece a levar a uma situação muito difícil, pode levar a um movimento de massa, e nós estamos falando realmente de centenas de milhões de pessoas, talvez tentando chegar na Europa, ou na China, ou no Japão, ou na Coreia, e isso seria um ponto de ruptura de um sistema social. A questão das ciências sociais é muito mais complexo, né? Sim. Só fazer um acréscimo a essa pergunta anterior, porque mais para recomendar uma leitura, porque vem de, acho que um estudante, a pergunta. O livro Colapso, do Jared Diamond, é um estudo histórico de
em vários casos em que fenômenos desse tipo ocorreram. Eu não me lembro, inclusive, se ele dá muita importância para a expressão ponto de ruptura. Ou coisa. Mas, de qualquer forma, quase todos os exemplos que ele estuda ali mostram um processo como esse. E dos recentes, além dos que você citou, Ruanda, né? Não faz tanto tempo assim, obviamente foi, e até o Haiti. Eu acho que o processo no Haiti esteve muito próximo de acontecer coisas desse tipo. Então, vamos dizer, independentemente da visão que a gente tem a respeito da noção de ponto de ruptura, os fenômenos que, no caso, ele chamou de... Ele estudou como colapsos, né? E alguns que evitaram, porque, no caso do Japão, é um dos exemplos que eu mais gosto de repetir para os meus alunos, é o seguinte: é um exemplo belíssimo de como uma sociedade chega muito próxima da bancarrota total, do cataclisma, e, num determinado momento, consegue reverter. Sem dúvida. Colapso é um livro muito bom. Ele usa muitos exemplos históricos. Há uma crítica, hoje, científica, porque ele usa alguns exemplos de fome, como o fato clima, fome e colapso, e hoje evidências arqueológicas mostraram que, por exemplo, guerra tinha sido mais importante, mas o princípio e muitos dos exemplos dele seguem exatamente essa lógica. Tem uma imensa polêmica sobre o exemplo principal que ele usa, que é a Ilha de Páscoa, né? Então, essa é uma controvérsia científica que está rolando, mas independentemente disso... Mas o conceito, a diferença é que, antigamente, os exemplos que ele usa eram populações menores, o mundo não estava globalizado, era um desaparecimento de civilizações menores, astecas, etc. E agora nós temos um mundo globalizado com 7,2, chegando talvez a 9 em poucas décadas, e esse é um outro número impressionante, né? Não existe nenhum mamífero superior com essa população, né? Pegar qualquer mamífero, elefante, cães, felídeos, etc. Pega qualquer mamífero superior, bois tem 1,2 bilhões, etc. Então, nós realmente parece que no equilíbrio de grandes espécies de mamíferos, nós já ultrapassamos muito esse equilíbrio. Lógico, nós temos a cognição, a inteligência, mas existe também esse fenômeno do tamanho, né, da demografia. Por isso que eu chamei a atenção desse ponto de ruptura, porque se ele acontecer e centenas de milhões da África e do sul da Ásia migrarem para a Europa, China, Japão, Coreia, é um fenômeno sem precedentes. Não é a escala do Jared Diamond, que era uma escala de pequenas não, centenas de milhares, vamos dizer assim, de pessoas, como os astecas. É uma coisa assim gigantesca que não há assim não dá nem para prever como seria a resposta. Eu temo que a resposta seria um genocídio. Não acho que seria uma solução do tipo abre-se as fronteiras e acomode-se centenas de milhões de pessoas. A outra pergunta é mais difícil, né? Como que as ciências sociais podem contribuir? Aí eu queria trazer um aspecto que o Zé Eli e eu já conversamos a respeito, que é, hoje, a capacidade de representar a interação entre sistemas sociais e sistemas naturais aumentou muito, principalmente em sistemas que permitem um entendimento mais quantitativo. Então, vamos imaginar assim, o sistema, nós gastamos combustível para gerar energia, vem uma grande parte do combustível fóssil, o preço do combustível é esse. Então, a gente pode fazer uma modelagem, que seja uma quantificação, um cálculo, que você mexe com o preço do combustível e você vê como que aquilo afeta as emissões, como que o planeta muda o clima, como que o clima vai afetar a agricultura, como os preços dos alimentos vão mudar, Então, esses ciclos, que alguns elementos, principalmente com elementos econômicos, hoje já a ciência avançou demais. A ciência avançou demais e tudo isso precisa muito de ciências sociais. Por exemplo, como que preços controlam o consumo, coisas básicas de economia e mecanismos de incentivo, etc., etc. Bom, tecnologia também, como que o avanço
da energia renovável, é um avanço tecnológico, portanto, humano, tem muito a ver com engenharia, tudo, mas tem a ver com sistemas sociais. Quais os incentivos que você dá para uma determinada tecnologia. Isso são decisões políticas, né? Então, são sistemas sociais, sistemas humanos. Onde que eu vejo muito mais dificuldade, muito mais desafios, que são alguns elementos dos sistemas sociais humanos que ainda é muito difícil gerar representação. Vou citar dois, mas que são muito importantes. Se a gente não conseguir entender como esses dois que eu vou citar interagem com os demais elementos sociais e naturais do sistema Terra, eu acho que a gente sempre vai estar com a capacidade incompleta de entender o sistema como um todo. Eu não estou nem falando de prever, porque em sistemas complexos, quase toda evolução do sistema complexo é imprevisível. O terreno da previsibilidade é muito pequeno. Então, a gente não tem que imaginar que o entendimento do processo, da interação em detalhes, nos dá previsibilidade. Pode dar, mas quase em todos os casos não dá, porque o sistema é intrinsecamente imprevisível. Mas só deixo dizer, é quase um entendimento para se fazer um diagnóstico. Dois elementos sociais, instituições sociais criadas por nós humanos, que ainda não tem é muito difícil entender a interação dessas entidades com o sistema Terra. Democracia e religião. Então, esses são dois elementos que são centrais nos sistemas sociais que nós construímos, são construções humanas, ninguém conseguiu enxergar nada biologicamente que se assemelhe, mesmo que minimamente, ao sistema de decisão da democracia, por exemplo, ou qualquer coisa parecida com o sistema religioso, com a influência que líderes religiosos têm, ou que as pessoas seguem doutrinas religiosas e baseiam os seus comportamentos, as suas ações, os seus valores em valores religiosos, teológicos. Então, esses dois... E isso não é uma coisa pequena, né? Eu acho que talvez mais de 80% da população mundial segue algum tipo de religião, das estabelecidas. Então, isso não são fatores pequenos, e quando o Papa lançou a encíclica do meio ambiente, teve um enorme impacto com os católicos, enorme impacto com os católicos. E, então, não é os evangélicos lá dos Estados Unidos que se eram entre os semicéticos, e estão mudando, felizmente, agora, tem uma enorme influência religiosa nesse ceticismo que o povo americano costumava ter mais, hoje um pouquinho menos. Então, quer dizer, não dá para diminuir a influência da religião de como que essa influência ela afeta o sistema Terra. E democracia, a mesma coisa. Eu quero dizer no sentido geral. Eu não estou falando que democracia é um regime que leva a decisões, vamos dizer assim, mais na direção da sustentabilidade. E a sustentabilidade em si também é uma decisão, como eu falei, muito parecido com felicidade, é uma decisão humana. Por exemplo, ética é uma construção humana. Não existe o conceito de ética na evolução biológica natural. Ética é uma construção humana. Só que nós valorizamos muito as construções humanas. São criações humanas que nos levam, nos guiam, e nós vivemos dentro desse envelope das construções humanas. Eu acho que, se eu perguntar para todo mundo, você gostaria de viver num mundo em que não existisse ética? Eu acho que a maioria vai dizer não. Então, essas construções nós valorizamos muito. Por exemplo, por que eu valorizo tanto a biodiversidade? Em primeiro lugar, por ética. Eu podia até pensar egoisticamente, poxa, se eu perder a biodiversidade, eu vou perder o meu alimento do futuro. Podia ser uma coisa antropocêntrica, mas a maioria das pessoas é utilitária. A maioria das pessoas valorizam por questões éticas que vêm da religião ou que vêm de uma ética própria não religiosa e a democracia, os regimes que nós confiamos para gerir as grandes decisões que fazem com que avancemos como sistemas humanos. Então, eu diria que, quero colocar isso para quem perguntou e para todos, porque esses são ainda grandes desafios das ciências sociais. Eu dei 2 exemplos, há vários outros,
em que nós precisávamos entender um pouco melhor como que essas instituições, eu acho que essas são muito importantes, porque existe esse desafio mundial, como que regimes de poder, se tem a democracia aqui e os outros, tem gente que diz que a China vai se tornar o grande líder da sustentabilidade mundial, porque não é democrática. Então, eu não estou falando que isso não estou fazendo previsão, nada, e nem estou falando que isso é verdade. Eu estou falando aqui estudos, muita gente que diz que um país não democrático, se tomar uma direção da sustentabilidade, vai alcançar esse objetivo com mais facilidade que um país democrático. Então, ou o ditador benigno, né, quando um país tem um ditador benigno. Então, essas discussões elas são importantes porque, de fato, elas são subjacentes a todo o sistema de decisões, assumindo que nós vamos para uma direção de sustentabilidade, que nós, globalmente falamos, queremos atingir esse ideal de sustentabilidade, que não é só físico, não é só ambiental, é muito mais humano e muito mais no nosso desejo de ligar esse conceito com felicidade. Essas são dimensões que as ciências sociais e esse grupo Ciência do Sistema Terra, ou Global Change Science, ou o nome que você quiser dar para esse conjunto de conhecimentos que nós buscamos, ainda tem como muito difícil como incorporar essas instituições na ciência do Sistema Terra, como fazer com que o entendimento, se um regime é democrático ou outro tipo de regime, o que isso implica? Qual é o impacto, de fato, da crença religiosa na evolução desse conhecimento, dessas interações. Então, eu coloco isso como um grande desafio, não é um desafio fácil, mas eu estou falando aqui um desafio do ponto de vista de entendimento, não estou questionando o direito das pessoas de professar religião ou não, eu estou falando mais no sentido de entender como que a escolha de um regime de poder ou de uma crença religiosa impacta no conhecimento do sistema Terra. Muito bem, então, a título assim de fecho, que nós já estamos muito próximos do fim, eu queria fazer uma rápida consideração, que, de certa forma, é um acréscimo, deixando no ar a minha maneira de enxergar essa questão do sistema Terra. Que eu acho que, no fundo, o grande desafio é porque são 4 processos de natureza diferente e cuja evolução não tem a mesma, não pode ter a mesma compreensão teórica. Nós conhecemos bem como é que a vida, ou bem, talvez onde mais avançou o entendimento dos processos evolucionários é o da vida. Basicamente por causa da grande contribuição da teoria darwiniana, mas que também nesse momento está muito à procura de uma verdadeira síntese estendida, como eles dizem, que na verdade a compreensão muito estreita, genética da seleção natural não ajuda a contribuir a entender o processo que é a vida. No caso da parte do planeta que não é orgânica, na parte inorgânica do planeta, eu até desconheço se existe uma teoria evolucionária que dê conta disso, mas ele também evolui, evidentemente. Depois, a natureza humana está muito longe de poder ser explicada só pelo que a gente entende da evolução da vida. Quer dizer, a evolução da natureza humana, desde que a seleção natural selecionou instintos sociais, vamos dizer assim, e, portanto, acabou tendo um processo que é o contrário da seleção natural, também requer um entendimento da evolução da natureza humana que está muito longe de ser atacado até, em termos de análise e tal. E, além disso, o processo civilizatório também responde, vamos dizer, a leis evolucionárias, que essas que têm sido mais estudadas, por isso que a gente chama de ciências sociais, incluindo aí a ciência política e tal, mas que também... Então, se você quiser, você pode reagir ou não, mas assim, meio como que fosse... Qual é o balanço que eu faço da dificuldade de avanço dessa abordagem ou desse paradigma do sistema Terra? Me parece que são 4 processos muito diversos que a gente tenta entender num conjunto holístico, vamos dizer assim, e, para isso, nós estamos muito longe da transdisciplinaridade que nós precisaríamos
para dar conta disso. É uma definição, uma divisão muito interessante, inteligente, e, de fato, eu acho que pode ser quebrado nesses 4 componentes. A natureza humana e o civilizatório têm muita relação intrínseca. Os outros 2 também têm, e nós avançamos muito nos outros 2, quer dizer, na biosfera, na vida, não o nosso cérebro, o que o nosso cérebro nos impulsiona para criar a natureza humana, mas biologicamente falando, na vida, entendemos razoavelmente melhor hoje a geosfera, os ciclos do planeta, os ciclos do Sol, os ciclos exógenos, endógenos. Não é um conhecimento perfeito, mas certamente é um conhecimento que nos habilita a saber a evolução, o que vai acontecer com esse ciclo, interagindo com os ciclos biológicos e também agora com a nossa ação, vamos dizer assim, no processo civilizatório, a nossa ação nos ciclos geológicos, que já nos tornamos força geológica no antropoceno, e principalmente nos ciclos biológicos. O mais difícil, e remete àquele meu parágrafo anterior, é a natureza humana. Quer dizer, realmente isso é eu mesmo confesso que eu tenho muita dificuldade de entender, eu não consigo entender a natureza humana como um processo evolutivo, cerebral, resultando de uma base nitrogenada do DNA, dando um sinal bioquímico, mas pode ser ignorância minha, eu reconheço, não sou biólogo, mas assim, a natureza humana parece ser uma coisa que não se conforma a esse determinismo biológico e nem responde aos determinismos da geosfera, às forças telúricas. Então, essa parece ser o grande mistério e talvez a grande dificuldade de entender como a natureza humana pode nos ajudar a entender a evolução do sistema Terra. Muito bem. Então, antes de passar a ênfase nos agradecimentos, eu queria dar 2 ou 3 toques aqui. Primeiro é que 2 perguntas que vieram por e-mail eu não pude coisa, inclusive uma delas um pouco fora, um pouco do escopo aqui da nossa coisa. Então, de qualquer forma, eu aviso os que enviaram, que é o setor de imprensa do e-Cycle e a Nina Orlow, que eu estou passando por escrito e, eventualmente, o professor Nobre depois cuidará de responder. A segunda é insistir, lembrando que no dia 24 nós teremos uma coisa muito relacionada com essa discussão aqui, que vai ser uma conversa parecida com essa sobre o antropoceno. Bom, e terceiro, a grande notícia que eu gostaria de dar, e que nesse sentido também já faz parte já dos agradecimentos, tal, é que o professor Carlos Nobres está prestes a se tornar pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados aqui. Em alguns dias isso será oficial, então é uma maneira de agradecê-lo também. Ou seja, com certeza, as oportunidades de conversar com o Carlos Nobre, como fizemos agora, ou ele participar de outros eventos, vão aumentar, enfim, vão ser mais frequentes a partir da acolhida do professor como pesquisador colaborador. E 1000 agradecimentos a todos os que estão aqui, que vieram, se deslocaram e tal, e aos que acompanharam online, insistindo também de que acho que esse vídeo vai ser muito importante para muitos estudantes e professores, etc., que não puderam estar aqui conosco nessa manhã. Então, um bom almoço a todos.